Pronto, vai começar. Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, eu estou aqui em um PowerPoint, tá? Essas figuras aqui são lá do livro do Tosse e do Widmer, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, tá? E vamos já colocar, a gente muda lá para as do varrido, tá? Então, nós estávamos trabalhando, né, com os circuitos, aqui, o capítulo 3, tá? Seria equivalente aqui a essa parte aqui, capítulo 3, lá do varrido, né? Deixa eu pular aqui um pouco, porque essa parte aqui eu tinha colocar para discutir com vocês depois, tá? Então, tá aqui em inglês, pessoal, mas eu vou falar aqui para vocês, sem problema. É importante, na realidade, são essas duas figuras aqui, né? Os circuitos que nós trabalhamos até agora são circuitos de lógica combinacional. A saída, né, a função F de cada circuito desse, ele é determinado unicamente pelas entradas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com uma tabela, verdade, eu tendo lá uma tabela que tenha lá minhas entradas, é um conjunto de entradas lá, né, no caso lá, A, B e tal, e eu colocar aqui as minhas entradas direitinho, eu tenho lá minha saída F, né, que é uma saída... Opa, tem gente entrando aí. Então, ó, a saída F, ela é unicamente decorrente dessas entradas, tá? Então, com uma tabela verdade, eu consigo especificar completamente as equações e o meu circuito, tá? Já no circuito sequencial, que a gente vai começar a discutir hoje, não só essas entradas vão ser importantes, mas também o que a gente chama do estado interno do sistema, tá? E aí você diz, mas que danado é o estado interno, né? Estado interno, nós teremos aqui elementos que armazenam bits, tá? Vamos supor que eu estou armazenando aqui 4 bits internos. A gente vai chamar isso... o pessoal está entrando aqui na sala ainda. Suponho que nós teremos 4 bits, né? Que vocês vão ver que serão flip-flops, né? Armazenado flip-flops ou um registrador, tá? Então, o que acontece? A configuração, se eu tenho 4 bits, né? Cada bit lá pode ter o valor 0 ou 1. Então, se eu tenho 4 bits, 4 caixinhas que podem receber o valor 0 a 1, qual é o número de estados ou configurações possíveis, né? Vai ser 2 elevado a 4, né? Que vai me dar 16 configurações distintas, né? Por exemplo, uma configuração seria 0, 1, 1, 0, né? 0, 1, 1, 0. Isso aqui é uma configuração possível dessas 16 aqui, né? Então, vejam, a gente vai precisar armazenar bits, tá? Guardar, é uma espécie de memória, tá? Um elemento que guarda inicialmente e a saída, então, F, ela vai depender das entradas que você colocar aqui na entrada e também de como vai estar esse estado aqui, tá? Então, essa saída vai ser uma combinação, né? E aí a gente vai poder definir o que a gente chama uma máquina de estado finito, tá? Uma máquina de estado finito, que no final das contas é o que a gente chama de um controlador, tá? E o que é um controlador? É um circuito que tem um registrador. O que é que danado é registrador, professor? Na realidade, registrador é um conjunto de bits, tá? Você vai pegar 4 flip-flops, 8 flip-flops, 2 flip-flops, sei lá, e você vai armazenar uma espécie de memória, tá? Eu quero que você armazene o valor 011, tá?
Então, isso é uma memória, uma espécie de memória. Um registrador simplesmente é um conjunto de flip-flops, é um conjunto de bits que você está armazenando. Tá? Além desse conjunto de bits aqui, esse conjunto de elementos básicos de memória, você também vai ter a nossa lógica combinacional tradicional. Então, a união dessas duas coisas aqui, um registrador com essa lógica, vai me dar o controlador. E esse controlador pode ser uma coisa simples. Ele pode ser, por exemplo, um circuito que faça uma contagem. Ele vai a 0, do 0 vai para 1, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3, aí depois o 3 volta para o 0. Tá? Pode ser uma coisa desse tipo. Tá? Então, voltando aqui ao esse circuito aqui, ó, né? A gente vê o que é que danado aqui, já voltei ao TOSS, um circuito sequencial, um circuito, normalmente um sistema digital, ele vai ser composto dessa forma aqui. Tá? Você vai ter essas entradas externas, lá no caso lá era A e B, né? A e B tem duas lá, tem várias. Você vai ter suas saídas combinacionais, algumas saídas que eles chamam assim de memorizadas, mas é porque ele envolve aqui a memória, tá? E você então, veja, você vai ter parte aqui do seu circuito que vai gerar, influir aqui nesses elementos de memória, né? E esses elementos de memória também vão influir parte desse circuito aqui, que pode influir até na saída, tá? Então, essa é uma espécie de arquitetura geral do sistema, que a gente chama de sistema digital sequencial, né? O sequencial é um circuito que ele tem um comportamento no tempo, tá? Diferente de um circuito puramente combinacional, porque ele é, vamos dizer assim, estático. O circuito combinacional ele só depende das entradas. Uma tabela verdade define completamente o mapeamento entre entrada e saída. Para esse aqui, um circuito mais completo, a gente vai definir o que a gente chama de tabela de estado. Tá? A gente vai ter o que a gente chama de estado atual, estado futuro. E aí a gente vai ter o que a gente chama de uma máquina de estado. Tá? Para isso, a gente vai ter que definir o que danado é elementos de memória. Tá? Os elementos de memória, que são, para o nosso caso aí, vão ser os flip-flops. Tá? Cada flip-flop pode armazenar um bit, né? O 0 ou 1. Tá? Aí eu faço uma pergunta aqui, vou abrir aqui só um minuto para que a gente faça a chamada. Tá? Fazer a chamada, pessoal. Vocês chegaram a ver alguma dessas aulas que eu tinha passado aqui, essas que eu passei aqui para vocês, pessoal? Sim, eu passei aqui, ó, foi a mensagem, né, na aula passada, porque a gente discutiu sobre MOOCs, né, codificadores e MOOCs. Então, eu coloquei aqui um circuitinho lá do Tinkercad, e tem toda a explicação dele, né, num vídeo no YouTube, e também tem o circuito, que você pode baixar e fazer a simulação, tá? Coloquei também, já que a gente falou de codificador, decodificador também, coloquei sobre o decodificador de 7 segmentos, tá? Essa aula lá do Edgar Zwin, tá? E aí eu coloquei, né, porque para a aula de hoje, né, essa parte de circuitos sequenciais, que era importante que vocês assistissem sobre latches e flip-flops, tá? Então tem essa aula aqui, latches e flip-flops, tá? Que faz parte desse capítulo 3 varrido, tá? E aí passei, inclusive, aqui esse material. Deixa eu passar aqui, deixa eu colocar aqui. Vocês viram esse material que eu passei aqui para vocês? Ó, esse aqui, ó, são exatamente
os materiais, pessoal, deixa eu fechar isso aqui. Esses aqui são essas transparências que a gente está vendo hoje aí. Eu passei para vocês via CGA, tá? É o capítulo 5 lá do TOSSE, tá? Alguém chegou a abrir, dar uma olhada? Vamos fazer a chamada aqui. Vou abrir aqui para frequência, tá? Então vamos lá. Diego está por aí? Presente, professor. Ali, né? Beleza. Aí tem Diego, depois tem Évila. Não está na lista nossa aqui do dia. João Vitor. Presente. Está ali. Depois tem o José, que está ali também, né? Dá um alô aí, José. Depois tem o Lucas. Beleza. Lucas entrou há pouco aí. Depois tem o Marcos. Presente. E a Mona Lisa. Mona Lisa não entrou ainda também. Depois tem o Nelson. Está por ali, estou vendo, Nelson. Beleza. Depois tem Pedro. Estou aqui, professor. Beleza. Presente, professor. Pronto. Depois tem o Wesley e o Ícaro. São os dois últimos. Estão ali, né? Na sala. Presente. Beleza, Wesley. Pronto. O Ícaro está lá, mandou um chat aí. Beleza. Pronto. As presenças foram todas gravadas. Beleza. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, pessoal, como eu coloquei lá esse material do Varride e do TOSSE lá para vocês, tá? São essas transparências aqui. Pronto. A Mona Lisa entrou aí. Depois a gente ajeita essa questão de presença. Então, ó, eu preciso definir quem são esses elementos de memória, tá? Nessa parte que eu estava mostrando, dessas aulas iniciais, por exemplo, né, a gente tem aqui uma definição que a gente chama de LET, tá? O LET é um dispositivo que ele armazena a memória, tá? Mas ele não tem o que a gente chama de clock, tá? Então, o que é que implica isso? Implica que você vai poder fazer um circuito que a gente chama sequencial, tá? Mas é muito importante, circuitos mais elaborados ou mais complexos, o que a gente chama de clock ou timing, ou pulsação, ou sincronismo. Para quê? Para que você tenha controle de onde você está, né, nessa sua máquina de estado. Então, você tem um sinal de controle de sincronismo, que vai ser o clock. Então, o clock ele vai bater lá, né, vai ter uma onda quadrada, e aí você vai poder sinalizar ao circuito quando ele tem que fazer as suas transições e a pulsação, né, do circuito, do sistema. Agora, então nós temos sistemas digitais sequenciais, que são o que a gente chama síncronos, né? Os síncronos é quando todos esses elementos de memória eles estiverem sob o mesmo clock. O clock é colocado para todos, tá? Agora, eu posso ter circuitos com diferentes clocks, né, dentro de um sistema digital. Uma parte do circuito recebe um clock, outra parte recebe outro, um outro recebe um clock que a gente chama derivado, um clock que é dividido por 2, dividido por 10. Então, se você tem partes de circuitos com clocks diferentes, a gente chama esse circuito de assíncrono, tá?
E se você tem o mesmo clock, a gente chama ele de síncrono. Tudo bem? Tá? E aí, ó, a gente vai definir aí, né? Quem já viu falar de flip-flop, essas coisas, circuitos desse tipo? Quem se lembra, já viu ou já teve alguma análise em alguma disciplina anterior ou no IFRN? Eu já ouvi falar no IF, professor. Beleza. Pronto. Pessoal, o seguinte, ó, um circuito desse tipo aí, que armazena um bit, tá? Armazena um bit. O valor, então, ele vai ser 0 ou 1. Tudo bem? Se é só um bit, é 0 ou 1. Veja, então é como, vamos pensar aqui que é uma caixinha desse tipo aqui, tá? Vão ter entradas, pode ser uma, pode ser duas, tal. E ele vai ter uma saída, tá, pessoal? Essa saída vai ser exatamente esse Q. Né? O pessoal chama o Q, que é a saída dele, que é o estado lá dessa saída. Ele pode ter o valor 0, pode ter 1. Muitos desses circuitos, pessoal, eles têm também, não são todos, tá? Alguns desses LEDs, desses flip-flops, eles têm, por facilidade, o fabricante coloca também uma saída, ele chama de saída invertida. Porque às vezes isso pode facilitar, ele já coloca o Q barrado, isso aí pode facilitar nas equações, alguma coisa lá, de você não precisar colocar lá um CI inversor só para fazer a inversão dessa saída. Então, o fabricante já disponibiliza, às vezes, no CI o Q e o Q invertido. Tá? Mas é o que está sendo dito aqui. Ó. Se Q igual a 1, se esse Q aqui é igual a 1, né? Quem é o Q barrado? Q barrado vai ser quem? Vai ser o inverso. Né? Concorda? Se Q é igual a 1, Q barrado vai ser 0. Agora, se Q for 0, Q barrado vai ser 1. Sempre essa saída aqui vai ser inverso dessa outra. Uma vai estar em 0, outra vai estar em 1. Tudo bem? Tá certo? Beleza, professor. Agora que eu estou dizendo, nem sempre ele vai te dar isso aqui, não. Alguns circuitos têm o Q barrado, outros têm só o Q. Ele economiza pino lá, ele tem, né? Mas alguns circuitinhos básicos têm o Q barrado e você pode aproveitar. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Para a gente vai importar mais na frente lá, que são os flip-flops. Os flip-flops eles vão ter o que a gente chama de um sinal aqui de controle, que é o clock. Né? Esse aqui não tem, tá? Mas como é que a gente poderia armazenar, então, um bit, né? Possibilidades da gente armazenar um bit. Nessas aulas que eu passei os links para vocês, tá lá o professor, ele vai explicando bem devagarzinho, lá passo a passo, né? É interessante depois dar uma olhada lá como reforço, tá? Mas uma forma da gente conseguir armazenar bits, pessoal, é via o que a gente chama de realimentação, tá? Veja que a gente está aqui usando duas portas do tipo NAND, tá? A porta NAND, ela tem esse comportamento aqui. E aí, eu estou fazendo a realimentação. O que é realimentação? É pegar a saída e jogar em alguma das entradas. Eu estou fazendo esse cruzamento aqui, ó, fazendo uma espécie de um X. A saída Q está sendo jogada aqui nesse outro NAND e a saída do Q barrado está sendo colocada aqui nessa entrada aqui. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no comportamento aqui. Imagine que você pegou duas portas NAND, que essa portinha aqui, NAND, é o 7400, né? 7400. Você pegar lá, quem quiser fazer esse teste hoje, baixa lá, se cadastra no Tinkercad, né? Pega lá, bota lá uma plaquinha numa protoboard lá, seleciona um componente 7400, que tem 4 portas NAND desse tipo aqui. Pega a saída de uma porta, joga na entrada da outra aqui. Pega a saída de uma, joga na entrada da outra. Isola
duas entradas, uma você chama de set, outra você chama de clear, e colocar um LED aqui nesse Q e outro LED no Q barrado. Quando um tiver aceso, o outro vai estar apagado, e vice-versa. Quem quiser fazer esse teste, lá no Tinkercad, faz em 10 minutos. Tá? Então, o que vai estar acontecendo aqui, pessoal? Veja. Se eu coloco aqui, se tiver nessa configuração, você ligou o circuito e estava nessa configuração aqui, você colocou o set e o clear em VCC. Né? Ó, 1 e 1, está aqui, ó, 1 e 1. Supondo que quando você ligou, né, esse primeiro aqui está em 0, tá? E esse aqui estava lá em 1, tá? Vocês acham que vai haver mudança, né, mantendo aqui esse cara em 1, vai haver mudança aqui desse estado aqui, pessoal? Do que? Se tivesse aqui, ó, 0, 0, e eu coloquei aqui 1 e 1 na entrada, haverá mudança do que? Não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu coloco 1 em 1, e veja que tem um 1 aqui, esse 1 está aparecendo aqui. 1 e 1 vai dar uma saída 0 aqui. Esse 0 vem para cá, tá 0 e 1, 0 e 1 dá 1 aqui, esse 1 está aqui. Ou seja, você está numa configuração aqui, se você tiver com 1 e 1 nessas entradas aqui, set clear, fixa. Esse Q está valendo 0, vai ficar aí até que você faça alguma outra coisa. Por outro lado, se você ligou o seu circuito, colocando lá VCC, VCC aqui, em vez de ter o 0 aqui, tivesse 1 aqui em cima e o 0 aqui embaixo, vai acontecer a mesma coisa, né? Porque esse 0 aqui, que está aqui aparecendo aqui, ó, 1 com 0 vai dar, ó, 1 e 0, ele dá 1. E esse 1 daqui, ele vai se propagar para cá, vai ficar 1 com 1, vai dar 0. Tá aqui. Ou seja, você mantendo aqui 1 e 1, ele está fixo aqui no que ele já estava. Quando você ligou, os elétrons vão correr aqui para um lado e para o outro e vai ter uma configuração ou 0, 1 ou 1, 0. E isso vai ficar fixo. Não vai mudar se você colocar 1, 1, 1. Tá? Tá bom? É o que ele vai mostrar aqui, tá? Agora, se você colocar, por exemplo, você estava nessa situação aqui, 1 com 1, essa primeira aqui. Por outro lado, se você pegou e jogou um 0 aqui, ó, né? Você jogou um 0, aqui você estava com 0, que é o que estava aqui. Aliás, aqui estava... Anteriormente estava em 1 aqui. No início estava em 1 aqui. E esse cara aqui estava em 0. Ó, ele parte aqui de 0. Esse aqui estava em 1. 1 com 1. Ou seja, tinha um 1 aqui. E esse cara estava em 1. Aí você força, estava em 1. Ou seja... Antes de você chegar aqui nesse vale aqui, você estava nessa situação aqui de 1, tá? Estava 1 com 0 no Q. Era exatamente essa primeira aqui. 1 com 0 no Q. Aí, o que aconteceu? Você pega e joga um 0 aqui. Na hora que você joga um 0, você fez essa perturbação aqui, ele foi para 0, 1, e aí ele pega e muda esse cara aqui e vai para 1. Né? Ele indo para 1, ele estava em 0, foi para 1, esse 1 vai se propagar para cá, vai ficar aqui 1 com 1 com 1 vai dar o 0. Então ele vai sair do 1 e vai vir para o 0. Tudo bem aqui? A mesma situação é a situação desse lado aqui. Quando estava 1 aqui, né? Você tinha o 1, você estava aqui antes 1, 1, e esse cara aqui estava no 1. Né?
Aí você joga ele em 0. O que aconteceu aqui? Como esse cara aqui estava no 1, esse cara estava no 1 aqui, esse cara estava no 0. O 0 está aqui. Se você jogar 0, fica aqui 0 e 0, 0 e 0 vai dar 1. E já estava 1 aqui, ou seja, ele estava 1 e permaneceu em 1. Esse cara estava em 0, permaneceu em 0. Tá? A gente está vendo aqui essa questão da realimentação. Nesse outro caso aqui, ó, onde você tem... Então, eu estava aqui trabalhando, joguei um pulso 0 apenas nessa variável que a gente chama de set. Tá? No set, que é nessa entrada aqui, a primeira. Tá? Quando eu joguei o set, quando eu joguei o 0, o que é que aconteceu? Quando ficou 0, 1, aconteceu o quê? Hein, pessoal, aqui? Ele saiu, né? Ele saiu do que estava em 0 aqui, ó, e foi para 1, né? Assim como essa aqui ele transitou, tá? Agora, quando a entrada, isso quando ele estava em 0, tá? Ele estava em 0 e foi para 1. Quando ele já estava em 1, e você ter jogado um 0 aqui em 7, né? E o clear jogou 1, você jogou o 7 aqui, ele estava em 1 e continuou em 1, tá? Ou seja, jogar um 0 aqui, nessa entrada 7, é como se você estivesse forçando a saída Q ir para 1. Se ela estava em 1, ela continuou em 1. Se ela estava 0, ela foi forçada a ir para o 1. Tá? Por outro lado, seria o seguinte, você mantendo aqui o 7 em 1, tá? E eu jogando aqui um 0 aqui no clear, jogando um 0 no clear, o que é que vai acontecer? Jogando um 0 no clear, a gente está vendo aqui que antes, né? Antes ele estava, supondo aqui que ele estivesse em 0 aqui, ó, e esse cara estivesse em 1. E aí você, se ele está em 0, tem um 0 aqui, o clear, ele estava em 1, mas aí ele estava em 1 aqui, depois ele veio para o 0 aqui. Nessa situação que ele veio para o 0, ficou 0, 0. Se a gente olhar na tabela, 0 com 0, ó, ele vai forçar a ir para 1. Não é verdade? E aí ele estava aqui em 1, essa saída aqui, e continuou em 1. E essa aqui, ó, você está chegando 1, que se continua chegando 1, está com 1 no 1, e esse cara está no 0 e vai continuar em 0. Então ele vai ficar no 0 com 0 aqui. Ou seja, você estava nessa saída aqui, 0, continuou em 0. Por outro lado, tá? Se você colocou aqui, se essa entrada aqui, em vez de estar no 0, aqui, em vez de estar no 0, ela estivesse em 1, ó, como estava aqui, em 1, ela estava em 1 aqui, né? Esse cara aqui estava em 0, ou seja, estava aqui um 0 aqui, tá? Aí você, ou seja, tem 1 estava aqui. Isso antes de chegar, nesse ponto aqui, antes de chegar essa transição aqui, antes de ter 0 para cá. Estava 1, né? E aí você pegou e jogou um 0 aqui. Na hora que você desligou a chave aqui, jogou 0 aqui no clear, forçou ele para 0, o que é que vai acontecer? 1 com 0, 1 com 0 aqui, ele vai forçar essa saída aqui e ir para 1. Você forçou ela ir para 1. Ela indo para 1, vai aparecer 1 aqui em cima, vai ficar 1 com 1, vai dar... Ó, 1 com 1 vai dar 0. Então vai forçar ir para 0. Com isso, ele vai para 0 aqui. Aí o que é que está acontecendo aqui? Veja, se o Q, que é essa saída aqui de cima, estava em 0 e você jogou um 0 no clear, ele permaneceu em 0. Agora, se o Q
estava em 1 e você jogou um 0 aqui em clear, ele foi onde? Ele foi para 0. Ele estava em 1 e veio para 0. Tá? Resumindo aí, fazendo o resumo dessa operação, né, vendo aqui essas portas, veja, se eu jogar um 1 no set no clear, essa saída ela não vai mudar, tá? Jogando um 1, como a gente estava colocando aqui nessa parte inicial aqui, ó. Eu estava tanto no clear e no set estava colocando um 1, ele não muda, tá? Ele não muda. Já se eu colocar no set 0 e no clear 1, que é essa situação aqui, o set eu colocar 0 e no clear colocar 1, nessas duas situações aqui, está acontecendo isso, né? Ele vai para onde? Ele vai forçar a saída Q ir para 1, tá? Já se eu coloco aqui o 0 no clear, tá? Jogo o 0 no clear e deixo o set em 1, ele vai, joga o 0 no clear e o set em 1, ele força a saída aí para 0, tá? Se ele estava em 0, ele continua em 0. Se ele estava em 1, ele força a ir para o 0. Ele vai para o 0 aqui. Agora, se eu colocar 0, 0, é o que a gente chama de uma entrada inválida, tá? Por que inválida, né? Vocês podem ver lá, se você trabalhar lá, vir lá, que vai dar uma... As duas vão estar em, por exemplo, vão estar em 1, tá? Vai depender aqui do resultado. Isso aqui é um estado que não é desejável. Então, a gente faz o quê? Evita, né? Evitaria trabalhar com isso, tá? Então, pessoal, esse tipo de... A gente usou aqui a portinha NAND, né? 7400, mas poderia ter feito... ter trabalhado, né? Aqui é um latch baseado em NAND. Essa porta aqui, na realidade, ó, ela é, na realidade, a mesma dessa aqui, né? Pelo teorema de De Morgan, né? O teorema de De Morgan, né? A soma dos complementos é igual ao complemento da multiplicação, né? É uma porta igual, tá? E aqui você tem, então, um timeline aí, ó, né? Dessa saída Q, tá? Considerando aqui, olhando para essa tabela aqui e considerando o que é que está acontecendo. Por exemplo, 1 e 1, né? Estou andando aqui no tempo aqui. O sistema está 1 e 1 e não muda, ou seja, ele está vindo aqui, ele estava em 0, 0, ele estava vindo aqui, ó, 0, 0 e não muda. Quando chegou aqui no tempo T1, a entrada clear foi colocada em 0, aqui, ó. Se clear foi colocado em 0 e o set está em 1, ó, ele vai forçar o flip-flop ir para 0. Mas ele já estava em 0. Ele vai continuar no 0 aqui, tá? Ó, ele vem até aqui, forçando ir para o 0, tá? Até aqui esse ponto. Depois, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui de tempo, nesse trecho de tempo, você está com 7 e clear igual a 1. 7 e clear igual a 1, quer dizer, não mude. Então, ele estava no 0 e vai ficar aqui no 0 sem se mover, né? Vai continuar no 0. Porém, quando chega aqui entre T2 e T3, ele vai para... O 7 vai para 0. O 7 indo para o 0 e o clear estando em 1, aí ele vai forçar a saída do latch lá ir para 1. Então, ele vai e força aqui, ó. Esse ponto aqui vem para 1 aqui, ó. Né? Aí, entre o tempo T3 e o tempo T4, tanto 7 quanto o clear estão em 1, ou seja, estando em 1 não muda, então ele vai ficar aqui, ó, não vai mudar. Né? Depois ele forçou de novo o 7 aqui, ó, botou o 0 aqui, forçando ir para 1, mas ele já estava em 1, a saída aqui já estava em 1. Então ela continua durante esse tempo aqui, ela continua em 1. Né? Aí depois os dois, ó, nesse outro tempo aqui, ó, ela continua em 1, as duas estão em 1.
E aí, ou seja, ela não muda. Então, por isso que ele estava em 1 e continuou em 1. Vou continuar em 1 aqui. Até que você tem aqui uma mudança, né? Porque aqui nesse ponto aqui, entre T5 e T6, ele jogou clear em 0. Aqui, eu estou nessa linha aqui. Ele jogou o clear em 0, o 7 está em 1, aí ele vai forçar a saída aí para 0. Né? Forçou a saída para 0, ela veio para 0 aqui, e depois os dois aqui, até o final aqui desse timeline aí, desse diagrama de tempo, elas estão em 1, que quer dizer o quê? Não muda. Então, ela ficou em 0 e vai ficar em 0 porque, né, não vai mudar. Tudo bem aí, essa, vamos dizer assim, um diagrama do tempo, onde eu tinha as chaves set e clear, que são duas chaves, que são as entradas aqui, ó, set e clear. Eu tenho aqui meu Q, minha saída, não estou olhando esse aqui por enquanto, estou só olhando o Q, a saída Q. E aí você está lá ligando ou desligando o set e o clear ao longo do tempo, né? E analisando aqui o comportamento da saída lá do flip-flop. Tudo bem? Tudo, professor. Beleza, né? Então, ó, você tem várias aplicações. Aqui ele está falando, pessoal, até de um fenômeno que eu quero que vocês deem uma olhada, chamado fenômeno de trepidação da chave. Em inglês é chamado fenômeno de bouncing, que é quando você liga uma chave mecânica, normalmente a chave mecânica, essa chave interruptor que vocês têm em casa mesmo para ligar uma lâmpada, quando você fecha o contato, nunca você fecha ele perfeitamente, ele não sai do 0 e vai para 1. Sempre ocorre uma espécie de oscilação elétrica, né? Os contatos, eles batem, e até com que eles, vamos dizer assim, estabilizem, você tem uma oscilação elétrica, tá? Então, com o uso, por exemplo, lá de um latch desse tipo aí, tá? Só um segundo, peraí. Com o uso de um latch, você consegue regularizar, né? Só leva em consideração o primeiro, tá? Por quê? Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui o set e tem um clear, tá? Então, quando ele saiu do 0, veio para o 1 aqui, né? O que é que vai acontecer aqui, ó? Veja, se essa chave tivesse aqui, ó, essa chave tivesse aqui no 2, estaria como a situação? Você estava jogando o terra, quando essa chave tivesse aqui, ó, você estava jogando o terra aqui em S, não é verdade? E aí quem é que estava valendo o C, que é o clear? Né? Se essa chave estava aqui em cima, o clear estava recebendo quem? Ó? VCC estava vindo para cá. Então, a situação aqui, nesse momento, onde a chave está no pino 2, o set está recebendo o valor 0 e o clear está recebendo o valor 1, não é verdade? Tá? Agora, quando você joga essa chave aqui para o pino 1, para o pino 1, o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Você vai fazer com que o C receba o valor terra, o C vai receber o terra, e o S vai receber, vai estar em aberto, o pino 2 vai estar em aberto, vai receber quem? VCC. Então, é como se você estivesse agora indo para 1 aqui no S, e o C vai estar recebendo 0. Tá? Então, se você olhar aqui para essa tabelinha, tá? A tabelinha está dizendo o quê? Antes estava na situação onde 7 igual a 0 e o C estava igual a 1. 7 estava a 0 e o C estava igual a 1. Tá? Aí, o que é que vai acontecer aí? Esse Vout aqui, ele estava
ele tava em... Quando o 7 está 0 e o C igual a 1, ó, 7 está 0, ele está em Q igual a 1. Quando você muda a chave aqui para baixo, você vai então para o 7 igual a 1 e C igual a 0. 7 igual a 1, C igual a 0. Ele vai para o 0. Quando você volta a chave para cima, que é o que ele está dizendo aqui, ó, chave de volta para o ponto S2, ó, retorno. Então, você volta para essa condição aqui, você está jogando 0 no 7 e C igual a 1. Você volta para o ponto de setar. Aqui, você volta para esse ponto aqui, joga o 7 em 0 e C igual a 1. Você está forçando ele ir para o 1. Você está forçando ele ir para o 1 aqui. E depois ele retorna para a posição 1. Quando você força a barra para ele para a posição 1, aí ele vai para essa situação daqui, jogando o Q para 0. Tá? Então, o que acontece? Quando você coloca a chave aqui, por mais que tenha essa trepidação, ele vai uma vez só, tá? E ele não vai ficar mudando aqui, tá? Então, dê uma olhada nesse fenômeno aqui, né? Chaves, fenômeno de bouncing, tá? Aqui, ó, da mesma forma que a gente usou NANDs, tá? A gente usou NAND, a gente poderia ter usado o quê? Ó? NOR, tá? O mesmo esquema aqui de realimentação, tá? Mesmo esquema de realimentação. O que vai mudar, pessoal, é simplesmente essa tabelinha aqui. Antes, a gente estava... Deixa eu apagar aqui. Antes, a gente estava com essa jogada aqui de 1, 1 não muda, 0, 1, ele vai setar, 1, 0 vai resetar e 0, 0 inválida. O que vai mudar do NAND para o NOR vai ser só essa tabela aqui, tá? Por causa, devido aqui à questão do NOR ser ao contrário aqui do NAND, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu botar aqui. É que nós teremos, quando eu colocar 0, 0, antes era quando eu colocava 1, 1, ele não mudava. Nessa situação aqui, ó, quando botar 0, 0, aí que ele não vai mudar. Quando você colocar 1 no set e 0 no clear, aí ele vai forçar a saída e ir para 1. Tá? Quando você colocar 1 no clear e 0 no set, ele vai resetar, ele vai forçar a saída aí para 0. E essa 1, 1 aqui vai ser inválida, tá? Porque ele pode dar resultados totalmente não previsíveis. Tal. Então, essa forma aqui dessa tabela aqui, ela é mais próxima do que a gente imagina, né? E que a gente usa lá os flip-flops. E por quê? 0, 0, que seria assim, hold, né? Segura aí, não mude a situação, tá? Fica aqui mais lógico aqui, de que quando eu coloco 1 em 7, eu quero que o flip-flop, né? Setar quer dizer assim, quer dar um comando assim de você jogar ele para 1. Né? E esse clear, forçar ele ir para 1, né? O clear muitas vezes está relacionado ao 0. Ou seja, na hora que eu jogo o 1 em clear, eu quero dizer, é verdade que eu quero fazer o clear. Né? É verdade que eu quero fazer o clear. Aí ele joga lá a saída para 0. Né? Quando eu colocar aqui, ó, 0, 1. Eu estou forçando, é verdade que eu quero que ele vá para o clear. Tá? 1, 1 não pode usar, 0, 0 vai simplesmente manter o que já estava. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Esse LET aqui, usando portas NOR, tá? Basicamente, a análise dele é similar a essa análise aqui, ó, dessas realimentações, tá? A diferença é só a questão dessas portas, né? Do comportamento aqui da lógica que o NAND tem esse comportamento e o NOR ele tem esse comportamento aqui, né? O comportamento dele é esse, tá? E aí tem esse timeline aqui também, né? Ó, olhando para essa tabelinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó, vamos se lembrar como é mais fácil, ó.
Veja, quando eu colocar 0, 0, eu quero que não mude. Ou seja, a saída estava em 0 e continuou em 0. Estava lá em 0. Não está mudando. Está fixo aqui, está travado. Na hora que eu coloquei o S em 1, 7 igual a 1. Eu quero forçar a saída aí para 1. Então ele pegou, estava em 0, ele pegou e subiu aqui, foi para 1. Está em 1 aqui. Aí depois, veja, nesse tempo aqui, os dois estão em 0. Ou seja, quer dizer o que em 0? Fica quieto lá, não muda. Na realidade, então, ele vinha em 1 e continuou em 1. Não mudou, ele está armazenando o que tinha. A saída Q. Né? O Q. Depois, nesse instante aqui, entre T3 e T4, o 7 está em 0 e o clear está em 1. Ou seja, você está dizendo aqui para ele, o 7 está em 0, clear 1. Você está forçando ele ir para 0. Então, ele estava aqui em 1, ele foi forçado a ir para 0. Está aqui entre T3 e T4. Veio para cá, para 0. Entre T4 e T5, os dois, tanto o 7 quanto o clear, que eles estão em 0. Quer dizer o quê? Fica quieto aí, mantenha o que você tinha. Então, ele estava em 0, ele vai manter aqui em 0. Depois, entre T4 e esse instante aqui, um meio aqui de campo aqui, ele de novo ele forçou o clear aqui. Manteve o 7 em 0 e forçou o clear igual a 1. Ou seja, ele estava dizendo, olha, eu quero que ele vá para 0, mas eu já estou em 0 aqui, então continue no 0. Depois ele ficou nesse instante aqui de tempo, nessa parte aqui, os dois em 0. Quer dizer o quê? Mantenha o que você já tem. Estava em 0, ficou em 0. Agora, em T6 aqui, nesse ponto, aí o 7 foi para 1, o clear estava em 0, aí ele foi para essa segunda linha aqui. 1, 0, forçou a saída aí para 1. Aí a saída aqui foi para 1. E depois ficou aqui, os dois em 0. Os dois ficou aqui em 0. E aí, em 0 quer dizer o quê? Mantenha. Aí ele manteve aqui. Tudo bem aí? Sim, professor. Deu para entender de boa. Beleza. Porque aqui a gente está usando essa tabelinha aqui, que é baseado nesse LET aqui, que tem as duas portas NOR. Tá? Então, pessoal, tem várias aplicações aqui. O que é importante também, assim, a gente não vai usar LET, a gente vai usar o flip-flop. Há uns 3 ou 4 meses, eu tenho uma máquina de lavar Electrolux e queimou a placa lá dela. E eu fui lá na Alecrim, numa loja, comprei a placa. O conserto daria... O cara trocar a placa era 500, 600 reais, né, com a placa, né? Mas eu tirei a placa, eu vi que ela não estava nem ligando, né? E interessante, a chave de liga e desliga era um botão. E é um botão que é um flip-flop, ou é flip-flop ou é um LEDzinho lá, né? Um liga-desliga, não, acho que é um flip-flopzinho. E aí eu consegui comprei a placa R$200, 200 e pouco, fui lá, troquei, tá normal, graças a Deus, e simplesmente a manutenção hoje em dia é tirar uma placa e botar outra, né? A gente tem que ter só paciência de tirar os parafusos lá, etc, tal, e obviamente, às vezes o problema pode ser outro, pode ser no motor, tal, tem que analisar, né? Mas esse era só. E aí eu vi lá, dava para ver, eu vou ver se eu tiro uma foto, eu mostro a vocês depois a placa antiga, os botões lá onde é que tem os flip-flops, tá? Que armazena um bit, né? Ou ele está ligado, desligado, ele mantém lá, né? O que a gente tem que ver dos sinais que vão alimentar nossos circuitos é que os sinais vão ser o que a gente chama de os sinais, são as ondas, essas ondas aqui quadradas, tá? Retangulares ou quadradas. E aí, pessoal, a gente vai ter duas situações, né? A situação onde eu estava em 0 e fui para 1, tá? Eu saí do 0 e fui para 1. Isso aqui é o que a gente chama de uma borda de subida,
tá? Borda de subida, transição de subida, borda de subida. E tem hora que você está no 1 e vai para o 0. Eu estou no 1 e vou para o 0. Então, a gente chama isso de transição negativa ou borda de descida, tá? Então, vou ter uma borda de subida, quando eu estava no 0 foi para 1, e tem a de 1 para 0, que é a borda de descida, tá? Então, olha, esses sinais, né, o LED, veja aqui, ó, ele não tem clock, tá? Ele não tem clock. O funcionamento do LED vai depender apenas dessa tabelinha que está aqui, tá? Já os circuitos que a gente vai estar trabalhando, tá? Eles vão ter essa entrada de controle, tá? Que a gente chama de clock, tá? Então, o sinal é esse, é tipo um triângulozinho, né? Na entrada, e a gente tem que ver o seguinte: quando tiver dessa forma aqui, ó, esse dispositivo, flip-flop, ele é um CI ativado pela borda de subida. E aí o símbolo estaria exatamente aqui, ó, né? Aquele borda de subida. Já quando tiver a bolinha, tá, na entrada, é só para indicar que ele é ativado na borda de descida, tá? Tudo bem? Então, quando vocês pegarem lá os CIs, né, por exemplo, um contador 7490, 7491, 74161, 74283, são todos contadores, são circuitos que eles vão contando de forma crescente, decrescente, um vai de 0 a 10, outro vai de 0 a 15, e aí você vai ver lá, ele tem lá, se ele é um contador com a borda de descida ou borda de subida, tá? Então, é só para mostrar isso aí, porque a gente vai usar, tudo bem? Esses CIs também, que a gente vai estar trabalhando, a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Porque as frequências que a gente usa são baixas, mas na natureza, pessoal, não existe um sinal sair do 0 e vir para o 1 automaticamente. Essa transição nem também ir do 1 para o 0 automaticamente. Até porque você tem os materiais, que são os semicondutores, eles estão lá trabalhando, né, os fluxos de elétrons vão para um lado, para o outro, e aquilo ali é como se fosse, existem uns fenômenos, né, algumas avalanches, as recombinações, etc. Então, existe um que a gente chama de uma transição, é mais suave do que... Agora, obviamente, como esse tempo aqui é um tempo na ordem de nanosegundos, tá? Então, para a gente é como se fosse quem está trabalhando em frequências como quilohertz, até megahertz, né? O tempo fica quase como uma onda quadrada, mas na realidade não é, tá? Na natureza é assim. Então, o tempo, né, o flip-flop, ele vai ter esses tempos aí, né? Que o que é que acontece? Teria que, no caso do tempo setup, né, as entradas do flip-flop, né, as entradas do flip-flop, elas teriam que estarem lá, ou 0 ou 1, os valores delas, né, um tempo antes desse tempo de setup aqui, tá? Estabilizadas, tá? Sem haver transição, tá? Elas precisam estar estabilizadas antes da chegada desse tempo aqui, que eles chamam de setup. E elas precisam também ficar estabilizadas um tempo após a transição do clock, tá? A transição do clock. Então, esses dois tempos aqui, tanto o tempo de setup quanto o tempo de hold, são tempos que eles vão definir para cada família de flip-flop, etc., a frequência máxima que você vai poder impor ao sistema, tá? Para que você não perca a sincronia do sistema lá, tá? Tá bom? Então, ó, existem esses... Cadê meu mouse aqui? Tá aqui. Veja um circuito aqui, que é
um CI que ele está respondendo a borda positiva, né, a borda que a gente chama assim, a borda de transição de subida, tá? Esse aqui é um flip-flop do tipo que a gente chama SC, tá? É bem parecido, vamos dizer assim, com essa tabela verdade, essa tabela de funcionamento aqui desse latch aqui, tá? Então, 0, 0 não muda, 1, 0 vai para 1, 0, 1 vai para 0, e o 1 é inválida, né? Dá uma olhada aqui, ó, que é bem parecida, tá? Ó. 0, 0 não muda. 1, 0, força ir para 1. 0, 1, força ir para 0. E o 1 é ambíguo, ou seja, não use. É bem parecido com aquele latch, tá? Então, ele pegou esse CI aqui, esse dispositivo, né? E colocou aqui, ó, tanto o set, olhando para essa tabela aqui, o set, o clear, né? O set clear, o clock, né? Vejam que o que é importante aqui, pessoal, em relação a... O que é importante em relação a gente pegou esse componente com essa tabela aqui, tá? E a gente colocou, ficou trabalhando aqui com set clear, alternando as chaves aqui. E vendo o comportamento de saída, tá? Comportamento de saída lá do quê? O que é que vai mudar? O que é que vai mudar desse latch aqui, porque esse aqui é um latch, para um dispositivo desse tipo aqui, que a gente chama de flip-flop, tá? Porque ele tem aqui um clock. O que é que vai mudar? Alguém me dá uma ideia do que é que mudaria aí? O que é que muda? Pode repetir, professor? O que muda desse dispositivo aqui, tá? Que tem o mesmo funcionamento, assim, a tabela aqui dele, ó, é igualzinha a esta aqui, ó. Essa tabela que a gente estava discutindo aqui, e a gente pegou e fez aqui set clear e trabalhou aqui com esse dispositivo, sendo que aqui é um latch. E agora a tabela é a mesma, tá? Sendo que agora a gente tem um que a gente chama de flip-flop, porque agora tem um clock. O que muda, por exemplo, no timeline aqui, né? Por exemplo, nessa questão dessa análise do timeline aqui, né? De um latch para um flip-flop. O sincronismo? Veja que quando a gente fala sincronismo, o sincronismo ele tem a ver até com múltiplos dispositivos de memória, né? Se eu tenho só um dispositivo, ele está solto, né? Agora, se eu tenho 2 ou mais, é como se você tivesse um cara que está tocando violão sozinho, não precisa estar síncrono com ninguém. Agora, na hora que você tem 2 músicos, 3, 4, na hora que você tem no mínimo 2, eles têm que estar síncronos, senão um vai estar tocando uma coisa ou vai estar tocando outra, não é verdade? Isso. Mas um cara que está sozinho não precisa estar síncrono, né? Tudo bem? O que está acontecendo aqui, pessoal, é que as variações aqui, né, só vão estar acontecendo apenas no momento de clock, tá? E em que momento de clock? Apenas onde você está nessa transição de subida. Ou seja, vai importar o que está aqui nessa entrada S e o que está nessa entrada C no momento da transição, no momento dessa transição aqui, ó, positiva aqui do clock, tá? Óbvio, tem que, vamos dizer, as entradas um pouquinho antes, né, como a gente fala aqui, né? Não, mas na nossa prática do curso introdutório seria exatamente aqui, vamos pensar que é exatamente nesse ponto. Então aqui, ó, nessa transição,
O C está valendo 0 e o S está valendo 0. Aqui. Quer dizer o quê? Sem alteração, porque ele estava aqui vindo aqui em 0, 0, 0, ele vai estar aqui, ó, não muda. Tudo bem? Aí, ó, veja o que está acontecendo aqui, ó. Se não tivesse esse clock, nesse ponto aqui, ó, o S foi lá para 1. O S foi lá para 1 aqui, nesse ponto aqui, ó. Se não tivesse o clock, tivesse dessa forma aqui, que é o let, quando o S vai para 1, ele não depende de clock, ele faz o quê? Ele puxou a saída para 1 aqui. Né? Mas aqui não. Como ele depende, essa tabelinha aqui, ó, é como se assim, só vale essa tabela só nos momentos de transição de borda de subida. Ah, mas tem uma borda de descida aqui, não importa. Só vai importar exatamente nesses pontos aqui que está marcado, inclusive assim, ó, né? E tá certo? Nesses pontos onde tem a borda de subida, o cara vai lá e vai olhar para cá. Vai olhar para cá e vai ver. Então vamos dar uma olhada. Chegou a primeira borda de subida aqui no ponto A. Aí estava aqui, S e C estava valendo 0. Então estava 0, continuou em 0, porque não na tabela aqui 0, 0 não muda. Né? Aqui. Na próxima, e ele vai ficar aqui 0 até aí. Na próxima transição, ó, aí o S estava valendo 1, está aqui, e o C em 0. S valendo 1 e o S em 0 vai para 1. Aí ele setou, né? Setar quer dizer, forçou o Q ir para 1. Aí, pessoal, ele vai ficar aqui, independente das transições, ó, houve a transição aqui pelo meio, mas ele não vai afetar, porque só vai afetar é o que está acontecendo aqui, ó, exatamente quando chegar o próximo clock. Tá? Quando chegou o próximo clock, estava o C igual a 1 e S0. C igual a 1, S0, ele está forçando ir para 0. Aí ele foi para 0. E vai ficar no 0 até que chegue o próximo aqui. Quando chegou o próximo, você estava em 1 e o S estava... você estava em 0 e o S estava em 1. Aí ele força, foi lá para 1. E vai ficar aí, depois continuou aqui 1, e esse cara em 0, ele forçou aí. Tudo bem aí? A diferença desse carinha aqui, que é um flip-flop, porque ele tem um clock, para o let, que não tem clock, é que o let, se as condições, essa tabelinha aqui, ó, ela vai ser usada de acordo com as condições que forem chegando. O set, o clear vai mudando e ele vai refletindo aqui nessa saída aqui do Q, né? Vai gerando essas saídas. Agora, para o flip-flop, não. As coisas vão mudando, entrada e saída, mas só vai refletir na saída o que está... É uma espécie de... Cada momento de clock é como se fosse uma fotografia. Ele tira a fotografia das entradas, vai lá na tabela, vê e altera. Só vai fazer alteração agora de novo na próxima borda de subida. Tira outra fotografia do que está na entrada, bota lá na tabela, aí vê lá. Tá certo? Tudo bem? Sim, professor. Beleza. Então, ó, você também teria, do jeito que esse aqui, ó, é borda de transição subida, né, borda de subida, você poderia ter esse cara aqui, ó, como eu disse a vocês, a bolinha tal é a borda de descida, tá? Borda de descida, tá? E aí, pessoal, eu vou... aqui ele está mostrando aqui, por exemplo, ó, um circuitinho sobre pulsos. O que é que... veja, vocês imaginam, se eu tenho um clock assim, ó, que está chegando um clock aqui, ó, esse sinal aqui, que é um clock maior, imagine a situação. Se tava 0 aqui, ó,
Se ele passa por esse inversor, ele está em 1, né? Se está 0 aqui, está 1 aqui, né? Após o inversor, tudo bem? Quando está nesse momento aqui, está 0 aqui, ó. Está no 0 aqui, está 1. Depois, quando ele vai para 1 aqui, ó. Quando ele está 1 aqui, nessa parte aqui alta, esse cara aqui está 0. Tudo bem? Não é o clock barrado, né? Devido a esse cara aqui, né? Então, Sim, ó, professor. exatamente. Vejam, esse inversor aí é um circuito, tá? Que existe que a gente chama um atraso, tá? Vamos pensar que seja, por exemplo, 2 nanosegundos. Mas ele sofre dessa questão, assim, os elétrons, eles não vão migrar do 0 para 1, nem do 1 para o 0 instantaneamente, num tempo igual a 0. Né? Dependendo da família lá do circuito, isso aí é na ordem de 2 nanosegundos, 1 nanosegundo, alguma coisa assim. Então, veja que interessante. Quando você estava aqui com o clock igual a 1, quando o clock igual a 1, você tinha 1 aqui, né? E você tinha um 0 aqui, desse lado. Né? Vamos pensar aqui. Vamos pensar que o clock estava em 0. Aqui estava em 0. Se estava em 0, tinha 1 aqui. E estava 0 aqui. Aí você pegou e estava em 0 e o clock barrado estava em 1. Você pegou e chaveou, botou aqui para 1. Ó, botou o clock para 1. Né? Clock está 1, então vai aparecer 1 aqui. E tinha um 1 aqui, mas aí o que acontece? Ele vai ter que passar aqui esse 1 para virar 0. Ele não vira o 1 para 0 automaticamente, ele tem um tempinho. Esse tempo aqui. Vamos supor que é 1 nanosegundo, tá? E a gente sabe que então tinha lá o 1 que estava antes, com esse 1 que chegou, porque você mudou a chave para 1, e não deu tempo, durante esse pequeno fração de tempo aqui, não deu tempo dele mudar, e aí ficou 1 com 1, deu verdade, né? Aqui nessa saída, por causa dessa porta aqui. E aí você teve, então, ó, esse pulso aqui, tá? E você poderia ter feito isso também com esse circuito aqui. Então, o que está acontecendo? Eu posso gerar aqui o que a gente chama um circuito de borda que a gente chama positiva. Eu detecto quando o clock estava 0 e veio para 1. Tá? E o outro que é um circuito de borda negativa. Tá? Seria esse outro aqui, ó, quando o clock estava em 0 e ele vai para... Ou estava em 1 e vai para 0. Tá? Ele está até dizendo aqui, ó, que a duração desse pulso, 2 a 5 nanosegundos, né? Hoje em dia está até menos, né? Uma porta dessa tem um atraso aqui, tem um atraso aqui também. Então, veja, ele está transformando, às vezes, uma onda quadrada, às vezes, em uma onda de curtíssima duração, na realidade, quase um pulso, tá? Alguém já ouviu falar na matemática, se eu fosse diminuindo a largura dessa função aqui, ó, quem se lembra e fosse transformando isso num pulso, né? Quem se lembra tem até uma função matemática, né? Impulso de Dirac, né? Alguém se lembra? Ali é um conceito que é para fazer até amostragem de sinais, etc. A delta de Dirac. Tá? Mas é outro assunto, tá? É porque, na realidade, no delta de Dirac, a duração desse tempo aí tende a 0 e a área é igual a 1, então é como se a altura fosse bater no infinito. É bem interessante a parte matemática, processamento de sinais. Mas, de qualquer maneira, então, pessoal, para nossos circuitos, né, vai ser muito importante... na realidade, praticamente a detecção da borda de subida ou borda de descida, tá?
E aí a gente entra no flip-flop que a gente vai inicialmente, deixa eu ver aqui o J, deixa eu ver, tá aqui o D, tá? Flip-flop JK, tá? Que é um flip-flop quase igual a esse aqui, ó, o SC. A gente vai trocar esse S, vamos dizer assim que aqui agora é J, o C, vou trocar esse nome aqui, vou botar um K, tá? E aí, ó, a gente tinha um problema com esse flip-flop aqui SC, porque essa saída aqui é ambígua, tá? Eu não posso trabalhar com esse... E aí, com o flip JK, a gente vai resolver isso aqui. Como é que funciona o JK? Tá? Vejam que quando J0 e K0, né, fazendo analogia, né, é como se esse aqui fosse o S e esse aqui fosse o C. Né? Como eu disse a vocês, 0, 0 não vai mudar, ó, vai ser igual, ó, 0, 0 não muda. Né? Depois você tem, quando você joga o J igual a 1 e K igual a 0, ele vai setar. J igual a 0 e K igual a 1, ele vai resetar, né? Ele vai jogar a saída para 0. Agora, esse último, que era ambíguo naquele caso, quando eu jogar 1 e 1, ele vai fazer o que chama de comutação. Ele vai inverter. Ele vai inverter. Se estava 0, vai para 1. Se estava 1, vai para 0. Ele alterna. Tá? Tudo bem? Ele vai alternar o sinal, ele vai inverter, tá? Esse é o flip-flop tipo JK, tá? É um dos que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? E aí, se a gente for pegar essa tabelinha aqui, pegar um timeline aí de sinais aí, ó, JK, e analisar, né? A gente tem que ver qual era o valor de Q antes do clock e depois do clock, tá? Antes do clock, né? Aí a gente vai tomar a atenção nossa, vai ser exatamente nesses períodos, nesses pontos aqui, ó, de transição do clock, né? G, tal. Esses pontos aqui que são os pontos importantes, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando chegou o clock, ó, o K estava valendo 1, o J estava valendo 0, né? Aqui tinha então 1, aqui estava valendo 0, e o Q estava valendo quanto aqui, ó? Estava valendo 1, né? Então, quando chega lá, J valendo 0 e K igual a 1, J 0 e K igual a 1, ó, o que é que vai estar acontecendo? Estou nessa terceira linha, ele vai forçar a saída do Q para 0. Então, o Q estava valendo 1, mas ele foi forçado a ir para 0 aqui. Tudo bem aqui? Essa primeira parte. Sim, professor. Quando chegou o outro clock, que está aqui nesse C aqui, ó, os dois estavam valendo 1. Né? O J, então eu estou nessa última linha aqui, ó. Aí ele diz o seguinte, ó, ele vai comutar. Ou seja, qual era o valor que estava antes da chegada do clock aqui? Antes da chegada do clock em C, o valor estava 0 de Q. Comutar quer dizer inverter. Então, se estava 0, ele vai alternar para 1. Então, ele sai de 0 e vai para 1. Não é? Beleza? Aí você tem agora o próximo clock. Vai ser aonde? Né? Onde é que vai ser o nosso próximo clock? Vai ser nesse ponto E. Né? Ponto E aqui, ó. E aí a gente está vendo aqui que tanto J quanto K estão valendo quanto? 0. Aí eu venho aqui na tabela, diz o 0, 0 quer dizer, olha, o que não muda. Então estava quanto antes? Estava 1 aqui. Se você não está mudando, vai continuar 1. Então ele vai continuar 1 aqui
nessa linha aqui, continua 1. Quando chegou o próximo clock, aí estava J valendo 1 e o K valendo 0, que é a segunda linha aqui. E diz assim, olha, força a saída aí para 1, mas já estava em 1, mas continua em 1, aí já vai continuar 1. Quando chega no próximo pulso de clock, ele está aqui, tanto o J quanto o K estão valendo 1, e ele vai alternar, vai forçar isso, então, a comutar. Como estava valendo 1 aqui, antes da chegada, aí ele vai alternar para 0. Ele vai alternar, vai mudar o valor dele. Né? Aí ele vem para 0 e tal. E aqui no próximo pulso de clock, os dois também continuam em 1. Como estava 0, ele vai alternar de novo para 1. Porque eu estou nessa última linha aí, ó. 1 e 1, ele alterna para 1 e 1, ele alterna o valor que está no Q. O Q estava valendo 0, aí vai valendo 1 aqui. Tudo bem aí? Sim, professor. Beleza. Então, ó, essa aqui é a tabelinha, né? Essa que a gente estava discutindo aqui, do flip-flop tipo JK. Borda de subida. Vocês vão ver que com borda de descida é a mesma coisa. Tá? Pode ver, a mesma coisa, a mesma tabela, não muda, tá? Apenas a questão que ele vai... O que acontece? Aqui estava tendo as bordas de subida. Se a gente tivesse colocado esse outro flip-flop aqui com essa borda de descida aí agora, o que iria mudar era que a gente ia ter que tomar atenção aqui, nossa, seria nesses tempos aqui, nas bordas de descida e não nas bordas de subida. Seria a única diferença, tá? Aqui está o circuito, a gente pode discutir até mais na próxima aula, para que a gente veja aqui o funcionamento, né? Mas você tem, na realidade aqui é portas, como a gente sabe, aqui é uma porta NAND também, né? Esse detector de borda aqui é o que a gente estava discutindo há pouco tempo aqui, ó. Esse circuitinho aqui com um inversor e um end, ó. Inversor, end, né? Tá? E aí, ó, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o outro flip-flop que é o mais usado, tá? O mais usado, inclusive o Vahid, o livro lá do Vahid, ele vai direto aqui nesse, tá? Ele nem fala do flip-flop JK, pessoal, que é esses aqui, SC, LET, ele fala muito rapidamente de LET, ele tem lá, dê uma olhada, mas ele vai mais para o flip-flop tipo D, por quê? Porque com combinações desse flip-flop tipo D, na hora que eu pegar vários bloquinhos desse aqui, eu vou fazer o que a gente chama de um registrador, tá? E esse flip-flop tipo D é muito simples a operação dele, ó. Tá? Veja, esse aqui é o flip-flop tipo D com borda de subida, tá? Né? Borda de subida. O que está na entrada aqui D, né? O que você colocar nessa entrada D, ele vai refletir nessa saída aqui, após o clock. Então, ó, se eu colocar 0, aqui, chegou o clock, borda de subida, aí esse 0 passa para cá, armazeno 0. Ah, não, eu quero armazenar 1, então coloque 1, bote lá a borda de subida lá e aparece 1 aqui. Ou seja, a saída acompanha a entrada, ela segue a entrada. Tudo bem? A saída... Sim, professor. Beleza. A saída, ela vai copiando a entrada. Copiando a entrada. Agora ela faz essa cópia, essa fotografia, apenas nos momentos do pulso de clock. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse timeline aí, ó. O D é uma chave que você pode jogar para 0, para 1, ó. Né? Então ele está em 0 aqui, está em 0, né? Chegou o clock aqui, ó. Então, vamos supor, a gente tem que olhar o estado que ele estava antes, tá? O flip-flop estava em 1. Estava em 1 aqui em cima. Aí chegou nesse ponto A aqui, ó. Chegou o clock e o D estava valendo 0. Aí o que acontece? Vai passar para cá quem? Vai passar 0, porque você botou 0, chegou o clock, ele vai refletir lá 0 na saída. Aí ele
jogou 0 aqui. Botou 0 lá embaixo. Aí o cara mexeu aqui na entrada, jogou 1 aqui na entrada, mas tem que esperar a chegada do clock. Chegou a entrada do clock aqui no B. Quando chegou, aí tirou a fotografia, ó. B está valendo 1. Aí a saída, então, vai acompanhar. Está valendo 1, chegou o clock, ele vai para 1. Aí ele, pá, vai para 1. Mas nesse momento aqui, veja que o D, ele tinha subido aqui antes da chegada do clock, mas não vai refletir aqui nessa saída. Vai esperar o pulso de clock. Assim como aqui, ó, o D ele já caiu aqui, ó, nesse tempinho aqui, mas vai esperar a chegada do pulso C para que ele desça, né? Aí foi para o 0. Quando chegou o D, ele estava em 1 aqui, ó. Aí ele foi para 1. Quando chegou o outro pulso de clock, estava valendo 1. Aí ele estava em 1 aqui e continuou em 1. Quando chegou o pulso aqui em F, aí ele pegou e bateu lá, que viu que estava em 0. Aí foi lá para 0. No próximo pulso de clock aqui em G, estava em 0, ele continuou em 0. Né? Tudo bem aí? Esse é bem mais simples do que o outro, inclusive. A tabela dele é bem mais simples, né? Tranquilo nesse flip-flop, tipo D? Acho que sim. Né? Veja, você vai ter a equação desse D, inclusive, não sei se ele vai botar aqui, né? Ele faz até essa alteração aqui, ele bota, por exemplo, que seria o flip-flop tipo D, equivalência. É você pegar o J e o K e fazer assim, ó, botar um inversor aqui. Quando você colocar 1 aqui, quando colocar 1 aqui, vai estar um 0 aqui. Quando colocar 0 aqui, vai estar 1 aqui. Você reduziu isso aí a 2 estados possíveis dessa tabela. Na realidade, ó, é como se você tivesse agora nessa tabela aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, só nesse miolo. Quando o J for 1, K vai estar 0. Quando o J está 0, K é igual a 1. Só nesse miolinho aqui, ó. Tá? Ó. Porque dessa forma como está sendo feito aqui, ó. Quando o J for 1, K vai estar 0. Porque você por causa desse inversor aqui. Quando o J for 0, K vai estar igual a 1. Concordam comigo? Cadê esse inversor? É como se você estivesse olhando só para essas duas linhas intermediárias dessa tabela do flip-flop JK. É o flip-flop tipo D. Ou seja, o que você colocar aqui na entrada, botou o clock, botou 0, vai aparecer 0 lá. Botou 1, vai aparecer 1, né? De acordo com o clock aqui. Tá? E aí, ó, o que é importante é assim, a gente nunca vai estar trabalhando com um cara desse isolado. A gente vai estar trabalhando com múltiplos sujeitos desses. Tá? Então, vejam que, imagine que você tivesse aqui, então, um circuito seu lá, tal, e você tem a saída X1, você jogou na entrada aqui, ó, D1. A saída Y, você jogou aqui, você está chamando nesse D2, a saída Z, nesse cara D3 aqui. E você vai ter lá, ó, um controle via o clock, né? Aqui vejam que ele está com borda de descida, né? Quando acontecer essa descida aqui da borda, a informação que está aqui no XYZ vai acontecer o quê? Vai passar para essa saída. Vai estar armazenado, então, aqui. Se não chegar clock, não vai mudar nada. Quando chegou o clock, borda de descida, o que está aqui na entrada vai ser armazenado, vai passar para cá. Tudo bem? Aqui é uma forma de você, tendo valores, armazenar, simplesmente usando aqui, ó, o clock, a borda de descida. A gente vai ver circuitos mais elaborados à frente e a gente vai ter um pino, por exemplo, que mesmo que vai estar acontecendo assim o clock, mas só em determinados momentos, que vai ser um pino que a gente chama de load, né, que é carga, faça carga,
essa transferência vai acontecer, por exemplo, só quando a load for igual a 1, só quando a carga estiver igual a 1 e chegar o clock. Se load tiver 0, pode chegar o clock 1000 vezes que ele não vai mudar, mas são um circuito que a gente vai trabalhar. Mas nesse momento, duas coisas aqui, só para a gente lembrar. Vocês estão vendo aqui que o clock desse dispositivo é igual ao clock desse, que é o clock desse. É um clock único para os três, ou seja, é um circuito síncrono. Tá? Meus elementos de memória, que são os flip-flops, estão recebendo o mesmo clock. E a outra coisa aqui é borda, né, a borda de descida. E, então, quando chega esse clock, a informação desse circuito, que está nas entradas, vai estar disponível depois nas saídas, né, Q1, Q2 e Q3. A gente vai chamar esses blocos de flip-flops, nós vamos chamar de registradores, tá? Então, eles vão guardar uma informação, sei lá, 010, 101, 110, né? 000, né? Se eu tenho 3 bits, 3 flip-flops, eu vou poder armazenar do 000 até o 111, né? Vão ser 8 diferentes combinações, né? Vai do 0 até o 7. Né? Sempre o número de combinações ou estados vai ser 2 elevado a n, onde n é exatamente o número de elementos de memória. Se eu tiver 4, vai para 16 possibilidades. Se eu tiver 5, vai para 32. Se eu tiver só 2 flip-flops, 2 elevado a 2, 4. Eu tenho só, ele vai só do 0 até o 3. Né? Tudo bem? Aqui tem umas entradas que a gente chama síncronas e assíncronas. Essas entradas assíncronas, pessoal, posso discutir com vocês na próxima aula, mas são entradas assíncronas, quer dizer o seguinte, elas não dependem do clock para atuar, tá? Eu vou falar só essa aqui, aí a gente para, já são 12h30, mas então, ó, quando eu não... Vejam o seguinte, vocês estão vendo que essa entrada aqui, essas entradas, ela tem a bolinha, né? E está assim, ó, clear está barrado e preset está barrado. Quer dizer o quê? Ele só vai atuar quando eu colocar um 0 aqui, tá? Se eu colocar um 0, eu vou estar forçando ele fazer o que a gente chama de preset, tá? Porque exatamente quando eu colocasse um 0 e 1 aqui, ó, independente do que está aqui, das entradas, eu coloquei um 0 e o clear valendo 1, ele força essa saída aqui Q ir para 1 independente do clock, tá? Então, são entradas, essas duas entradas 0 e 1, preset e clear, são entradas assíncronas, que elas não dependem do clock, tá? Se você colocar, então, preset, forçar o 0 no preset, ele vai jogar para 1. Se você fizer o contrário, colocar clear em 0 e o preset valendo 1, você vai estar forçando ele resetar. Está forçando a saída aí para o 0. Você está mandando limpar o flip-flop e tal. Se você estiver trabalhando aqui, os dois valendo 1 aqui, ó, 1 e 1, né, nessa primeira linha aqui, aí ele vai estar trabalhando lá no modo normal. Ele vai estar lá trabalhando lá com clock, de acordo com o J e K lá. Tá? Quando você coloca o 0 nos dois, né, você não deve usar porque você vai complicar. De acordo, você não vai saber o circuito, quem vai caminhar aqui primeiro para jogar ou o reset ou o preset, ou clear ou o preset. Então, você deve evitar isso aqui. Tá? Então, colocou 1 e 1, essas entradas vão estar desativadas. 1 e 1, elas vão estar desativadas. É interessante, já que quando você tiver circuitos com essa bolinha, né, então ele vai ser ativo em nível lógico 0. Tá? A gente tem que saber exatamente também isso. Assim, quando tem uma bolinha, porque ele ativa em 0. Tá?
Então, são entradas assíncronas porque elas não dependem do clock, ela pode forçar. Nem todos os flip-flops têm esse aqui, não. Nem todos os CIs vão ter, não. Alguns CIs podem ter, outros não. Podem não ter, vocês vão ver lá, tá? Então, aqui é o formato do I3E, né? A forma com que ele coloca, inclusive, o 74, por exemplo, o 74112, um flip-flop disparado por ordem negativa. Aqui é o formato do I3E, que é Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Veja que aqui é um dos flip-flops, tá? E se você olhar direitinho lá, o CI, ele tem, na realidade, esse 74112, ele tem 2 flip-flops encapsulados, tá? Se a gente for aqui, ó, no 74112, tá? Vou pegar aqui a imagem, ó, ele tem, como se fosse esse CI aqui, ó, copiar a imagem, ver se ela vai com a imagem legal aqui. Mas eu acho que eu vou aumentar, vai ficar um pouco ruim de ver, tá horrível. Eu acho que talvez esteja melhor. Então, ó, esse 74112, vejam que vocês têm 2 dispositivos desse tipo aqui. 2 carinhas desse tipo aqui, ó. Ele tem um J, tem um K, tem o clock, tem um preset, o clear e as saídas, ó. Aqui. Ele tem um clock 1, K1, J1, ó. Ele tem, então, aqui, ó, o K1. O K1 é esse cara. O J1 tá aqui, ó, o pino 3. K1, J1. O clock 1, que é borda de descida. Né? Esse aqui é o 74112. 112. Aí você tem a saída, o Q, tá aqui, ó. Tá indo lá para o pino 5. O Q. Aí você tem um preset aqui no pino 4 e você tem um clear desse cara aqui no pino 15. O Q barrado, o Q1 barrado tá aqui, ó. Tá vindo por aqui, tá vindo, né? Pino 6. Então, são esses pinos do primeiro componente, né? Dessa parte, vamos dizer assim, do primeiro componente, e do segundo componente, tá aqui, né? Você tem, então, o pino J2 e K2, ó. É o segundo, são as entradas. Você tem o clock, tá aqui no pino 13. Né? O preset dele está vindo aqui no pino 10. O clear dele está vindo pelo pino 14. Vejo por aqui. Aí você tem a saída aqui dele, Q barrado está no pino 2, ou no pino 7, e a saída Q2, né, que é desse outro flip-flop, aqui é o flip-flop 1, e aqui é o flip-flop 2, está saindo aqui no pino 9. Aqui é o terra, ligaria a terra, e aqui é o VCC. Tá? Então, vejam 74112, né? É exatamente um circuito que tem 2 CIs desse aqui, tá? Pessoal, olha, todas essas transparências aqui eu enviei para vocês na aula passada. Esse aqui é o material lá do TOSS, tá? Então, basicamente, a gente fechou essa parte do TOSS, ó. Tem só mais uma ou outra transparência aqui, umas coisas mais simples, tá? Mas é importante que vocês vejam esse material que eu enviei pelo SIGA-A na semana passada, que são essas transparências aqui do TOSS, tá? Aqui do capítulo 5 do TOSS, que a gente está falando de flip-flop, LED e tal. Para a gente vai ser mais importante essa parte dos flip-flops, principalmente o flip-flop tipo JK e o flip-flop tipo D, tá? O flip-flop tipo D vai ser bem importante. Os outros, e aí nós vamos entrar aqui depois, quem tiver interesse, ó, essa questão dos armazenamento de bit, ó, como a gente estava fazendo, ó, passo a passo, no Varride,
ele vai mostrando aqui, ó, toda aquela sequência de armazenamento 01 que a gente até fez no início da aula, tá? E para a gente vai, então, ele vai mostrando aqui os problemas do LET, tá, os N problemas lá. Aí fala do clock, ó, tá? E depois começa a falar disso aqui, ó, dos LETs, e para a gente ele já vai entrar aqui no flip-flop, tá? Flip-flop de borda de subida aqui na borda de subida, borda de descida, ó a bolinha aqui, né? Tá? E vai ser importante isso aqui, ó, a combinação desses flip-flops para que a gente faça os nossos registradores, tá? Então, na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai discutindo essa questão, ó, a gente vai, deem uma olhada nesse material que eu passei, na olhada, no caso aí do tosse, ele é bem mais, talvez mais explicado, e aí a gente vai, na realidade, na quarta-feira, voltar um pouquinho, discutir isso, os flip-flops, e começar a discutir como a gente utiliza esses flip-flops aqui, para fazer o que a gente chama de registradores, tá? E aí o nosso trabalho vai ser fazer máquinas, né? Máquina de estado, que tem algum comportamento ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai estar discutindo essas máquinas a partir da próxima semana, quarta-feira e em diante, tá? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Então, beleza. Então, vou fechar por aqui. Eu acho que, não sei se Mona Lisa, né, que entrou depois. Beleza, eu altero lá a presença. Pois beleza, 12h40, vou fechar por aqui hoje, tá? Tudo bem? Pois estudem materiais, essa parte de LET, de flip-flop, vejam aqueles links das aulas que eu enviei para vocês, vejam o material do TOSSE, essa parte inicial também do Varride, tá? Nós estamos no capítulo 3 do Varride, nós estamos no capítulo 5 lá do TOSSE, tá bom? Tudo bem? Então, uma boa tarde, qualquer coisa, mande e-mail que a gente marca a reunião para tirar dúvidas e discussões, tá? Boa tarde a todos e saúde a todos aí. Valeu, pessoal. Até quarta.